A delegação do Internacional chegou com muita festa da torcida aqui no Rio de Janeiro para a partida decisiva desta quarta-feira contra o Flamengo pela Copa Libertadores da América. Para o jogo, existe uma dúvida do time titular, construída também a partir da grande novidade da lista de relacionados. O volante Richard, que foi titular na partida do Maracanã contra o Fluminense, está liberado após cumprir o protocolo de concussão e disputa uma vaga no time titular com Bruno Tabata, no que diz respeito à escolha que Roger vai fazer de modelo tático para o confronto da quarta-feira. A gente fala também sobre o caso Fernando, que rescindiu seu contrato com o Internacional para uma possível aposentadoria. Entretanto, em contato com um jornalista, o volante admitiu que vai tentar voltar para o futebol e o destino pode ser sim o Inter. Falaremos também a respeito da compra de Johan Carboneiro, que está sendo encaminhada pela direção colorada. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 12 de agosto de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A delegação do Inter já está aqui no Rio de Janeiro. Eu falo do saguão do Hotel Hilton Copacabana, onde o Inter está concentrado. E a chegada do Inter aqui no Rio de Janeiro trouxe cenas históricas. Você vai ver agora a chegada, o desembarque do Inter com as ruas de fogo. De 200 a 300 torcedores do Internacional estiveram aqui em frente ao hotel, com sinalizadores, muita festa, muito incentivo, trazendo um ambiente todo diferente para a decisão, o primeiro jogo da decisão de amanhã contra a equipe do Flamengo. Para esta partida, 2.000 colorados são esperados no estádio do Maracanã. Muitos deles chegarão na quarta-feira, de ônibus, de carro, de locais próximos ao Rio de Janeiro, muitos deles de avião vindos de Porto Alegre, trazendo para o Rio de Janeiro um clima de decisão, um clima de Beira-Rio, que foi visto hoje no saguão do Hotel Colorado. Algumas cenas chamaram a atenção, como por exemplo o André Mazzuco rindo com a comissão técnica a respeito da festa da fumaça. O André Mazzuco até com os olhos um pouco vermelhos da fumaça, que de fato era um pouco agressiva. O Ricardo Matias conversando com o staff do Inter, que disse que ir lá atender a torcida vai, mas de fato não era um clima que os jogadores puderam se aproximar dos torcedores. Estava difícil de enxergar, estava difícil de ouvir, os torcedores estavam muito exaltados. Ricardo Matias preferiu entrar no saguão do hotel, mas foi nesse clima que a delegação do Inter chegou aqui ao Hotel Hilton em Copacabana, onde o Inter está concentrado. Existem dúvidas no time de Roger, mistérios no time de Roger. Um deles, principalmente no que diz respeito à formação tática que será utilizada neste confronto. Porque a grande novidade da lista de relacionados é o volante Richard Coelho, que está aqui no Rio de Janeiro à disposição depois do protocolo de concussão pelo qual passou após um choque, um trauma de cabeça na partida contra o Fluminense no Maracanã. No jogo do Maracanã, o Roger colocou o Richard como titular. E esta pode ser uma ideia também para ser utilizada no Maracanã contra a equipe do Flamengo. O Richard disputa a vaga no time titular com o Bruno Tabata. E aí mudaria o time do Internacional. Com o Richard, jogaria Richard, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Wesley e Ricardo Matias. Sem Richard e com o Bruno Tabata, jogam Thiago Maia e Alan Rodrigues, os dois volantes, Tabata, Alan Patrick, Wesley e Ricardo Matias. Essa é a dúvida. A linha de defesa está definida. De Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei. Este é o time do Inter para encarar a equipe do Flamengo com esta dúvida entre Bruno Tabata e Richard Coelho, a depender da melhor formação tática que o Roger entende que será utilizada para enfrentar a equipe do Flamengo nesta quarta-feira, tá? Dito isso, avançando na pauta e deixando de falar um pouco sobre o jogo, a decisão desta quarta-feira, Fernando rescindiu seu contrato com o Internacional. O volante de 38 anos, a gente já havia informado que ele cogitava a hipótese desta rescisão de uma aposentadoria e o comunicado foi feito hoje pelo Inter. Eu gravei um vídeo sobre isso na tarde desta terça-feira.
Mas novidades sobre a rescisão de Fernando foram apuradas pelo Wagner Martins, repórter, comentarista da Rádio Gaúcha, do canal do Vaguinha, que encontrou o Fernando no aeroporto e conversou com o Fernando. E o relato do Fernando para o Vaguinha é um relato bem interessante. De acordo com o Vaguinha, o Fernando disse que solicitou ao Internacional para ficar mais 2 meses em Goiânia, junto de sua família. E o Inter não entendeu como plausível, porque é um jogador que tem contrato com o clube e que precisaria terminar o seu tratamento da lesão no clube. A partir disso, o Fernando veio e disse, cara, eu preciso ficar com a minha família, vamos rescindir o contrato para eu focar no meu treinamento, no meu tratamento. O Fernando não descarta a hipótese de voltar a jogar, tá? Não descarta a hipótese de voltar a jogar. E ele falou que vai tentar voltar, vai tratar o joelho para tentar voltar. E caso ele tente voltar, o Inter tem a prioridade para contratar este jogador, o que deve acontecer no ano que vem, este movimento. Mas é uma novidade trazida pelo próprio Fernando em relação ao processo de sua rescisão contratual com o Internacional. Uma outra informação importante diz respeito a Johan Carboneiro. O Inter está avançando na compra em definitiva deste jogador. Acima dos 4 milhões de dólares seria o passe fixado de Johan Carboneiro, que o Inter pagou 300 mil dólares pelo empréstimo do jogador junto ao Racing de Avejaneda até o final do ano, que é quando ele tem contrato. O Carboneiro vem sendo muito utilizado pelo técnico Roger Machado. É verdade que ele tem tido problemas com lesão, mas é um jogador muito importante para o modelo do Internacional e por isso o Inter vê com bons olhos a ideia de comprar o jogador em definitivo e está encaminhando a compra deste jogador. Parcelado junto ao Racing de Avejaneda, mas é a ideia do Internacional, manter o jogador em Porto Alegre por ser uma peça importante, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Flamengo e Internacional. Vamos passar algumas odds aqui, porque, por exemplo, a odd do Inter classificando para a próxima fase tá pagando 3, mas eu quero passar algumas ideias em relação ao jogo, tá? Por exemplo, a gente tem para marcar o Ricardo Matias, que está em uma fase muito boa. O Ricardo Matias, para marcar, está pagando O Ricardo Matias, para marcar, está pagando 2,3. Gol do Ricardo Matias está valendo 2,3. É uma boa odd pro garoto, tá? Além disso, a gente tem também outras odds importantes para colocar aqui. Ambos marcam, por exemplo, que é uma boa aposta, tá pagando 2,38. São jogadas importantes para fazer na KTO. Com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que a gente volta aqui no canal com mais conteúdo direto do Rio de Janeiro, nesta cobertura especial da decisão da partida entre Flamengo e Inter pela Libertadores da América. Beijo!